Vamos lá, galerinha? A partir de agora, nós vamos resolver aqui alguns exercícios falando a respeito de transformações gasosas, tá ok? E vamos ter aqui o foco, que é a panela de pressão. Então, vamos prestar atenção a cada uma questãozinha, porque vai destacar pontos importantes. A primeira questão aqui diz assim, ó: a respeito do funcionamento da panela de pressão, assinale o que for correto. Aí nós temos aqui as alternativas. Se você prestar atenção, ela começa do 1, vai para o 2, depois para o 4, depois para o 8. Geralmente, esse tipo de questão vai pedir que você some os resultados verdadeiros, tá ok? Então vamos analisar aqui, ó. De acordo com a lei dos gases, as variáveis envolvidas no processo são pressão, volume e temperatura. Então veja só, quais são as variáveis de estado de um gás? Pressão, volume e temperatura. E isso é verdade. Então essa primeira questão aqui, tá, é verdadeira. A questão 2 diz assim, ó: o aumento da pressão no interior da panela afeta o ponto de ebulição da água. O aumento de pressão no interior da panela afeta o ponto de ebulição da água. Veja só, a água a nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius, tá? Mas como a pressão dentro da panela ela é maior do que a pressão atmosférica, a água vai entrar em ebulição a temperatura maior que 100 graus Celsius. Então a questão 2 também é verdadeira, ok? Item 4 aqui. A quantidade de calor doado ao sistema deve ser constante, para evitar que a panela exploda. Aqui está dizendo que você não pode aumentar o fogo, a chama do fogão da sua casa. Porque se você fizer isso, a panela pode explodir. Isso é verdadeiro ou é falso? Claro que isso é falso. Vamos ao último item aqui. O tempo de cozimento dos alimentos dentro de uma panela de pressão é menor, porque eles ficam submetidos a temperaturas superiores a 100 graus Celsius. Isso é verdade, né? Os alimentos cozidos em uma panela de pressão, eles são cozidos mais rápido. É por isso que as donas de casa tanto gostam de uma panela de pressão, porque cozinha os alimentos mais rápido, aquele feijãozinho mais duro, né? Ele vai cozinhar mais rápido dentro da panela, porque a temperatura está acima de 100 graus Celsius. Então, esse item 8 também é verdadeiro. Então, nós tivemos aqui como verdadeiro o item 1, o item 2 e o 8. Somando tudo aqui, nós vamos ter 11 pontos exatamente. Beleza? Então, essa questão aqui foi resolvida e essas são as questões verdadeiras. Vamos para a questão 2. A questão 2 aqui diz o seguinte, olha: como funciona a panela de pressão? Dona Maria, uma exímia cozinheira, ficou intrigada ao sair de uma das aulas de ciências sobre o funcionamento da panela de pressão, a qual utiliza diariamente em sua casa. Na primeira pesquisa efetuada em um site da internet, ela encontrou o seguinte fragmento: a panela de pressão foi inventada pelo físico francês Denis Papin, que publicou em 1861 uma descrição do equipamento, denominando-o digestor. Numa reunião de cientistas da Royal Society, Papin demonstrou que o seu invento era capaz de reduzir ossos a gelatina comestível. Olha só o poder da panela de pressão. Vamos aqui embaixo. Alunos do ensino médio, no intuito de ajudar a Dona Maria, enviaram gráficos 1, 2, 3 e 4, que representam o comportamento da temperatura de ebulição da água. Temperatura de ebulição representada por TE, em função da pressão máxima de vapor da água, representado por Pmax, ou pressão máxima, no interior de 4 panelas de pressão A, B, C e D, com pressões máximas diferentes, pressão de A, pressão de B, pressão de C e pressão de D, respectivamente. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 gráficos, tá, que representam a temperatura em função da pressão dessas 4 panelas de pressão. Aí, vamos observar a continuidade dessa questão. Diz assim: escolha o gráfico que melhor representa o comportamento da temperatura de ebulição da água em função da pressão máxima de vapor de água, P máxima. Indique-o na sua resposta, faça uma análise matemática da relação entre as variáveis referidas, explicando o princípio de funcionamento da panela de pressão. Então, ele quer o gráfico que melhor represente o comportamento da temperatura de ebulição da água em função
da pressão máxima. Vamos voltar lá para os gráficos. Então, o que a gente precisa analisar aqui? A questão, ela diz assim, ó. Aluno do ensino médio de estudo, no intuito de ajudar a Dona Maria, enviaram gráficos 1, 2, 3 e 4 que representam o comportamento da temperatura de ebulição da água em função da pressão máxima de vapor de gás no interior de 4 panelas de pressão com pressões máximas diferentes. Pressões máximas diferentes, tá? Então, nós temos aqui pressões máximas diferentes. Qual o gráfico que melhor representa isso? Vai ser o gráfico 2. O gráfico 2. O gráfico 2, a gente percebe aqui que a temperatura, olha só, a temperatura ela está crescente. Por que a temperatura está crescente aqui, professor? Para os itens A, B, C e D, para as 4 panelas de pressão. Porque vocês perceberam que a pressão máxima é diferente nas panelas. Se a pressão é diferente, a temperatura também vai ser diferente. Então, eu vou ter isso aqui, ó, um gráfico crescente, tá, que melhor representa a situação entre a pressão, tá, e a temperatura. Gráfico 2. Esse aí é o gráfico. Vamos passar agora para o item 3. Olha só, em condições tais que um gás se comporta como ideal, as variáveis de estado assumem valores de 300 Kelvin, 2 metros cúbicos e 4 vezes 10 a 4 Pascal no estado A. Sofrendo certa transformação, o sistema chega ao estado B, em que os valores são 450 Kelvin, 3 metros cúbicos e P, que é o valor da pressão. O valor de P em Pascal é... Então, veja, no estado A, nós temos a temperatura nesse estado A, que é de 300 Kelvin. Nós temos o volume nesse estado A, que é de 2 metros cúbicos. E nós temos também a pressão no estado A, que é igual a 4 vezes 10 a 4 Pascal. No estado B, nós temos a temperatura de 450 Kelvin. Nós temos o volume, que é de 3 metros cúbicos. E agora, no estado B, né? Agora queremos saber qual é a pressão nesse estado B. Olha só. Então, o que nós temos aqui é o quê? Nós temos aqui isso aqui, ó. Pressão no estado A vezes volume no estado A sobre a temperatura no estado A vai ser igual a pressão no estado B vezes o volume no estado B sobre a temperatura no estado B. Temos isso aqui. É só substituir os valores. Qual o valor da pressão? A pressão é 4 vezes 10 a 4 vezes o volume, que é de 2, né? Tudo no estado A aqui, vezes sobre a temperatura no estado A, que é 300. Isso vai ser igual a pressão vezes o volume no estado B. A pressão no estado B eu quero saber, vezes o volume, que foi 3, né? Sobre a temperatura, que foi 450. Eu posso simplificar aqui, ó, esse 3 com 450, tá? Ó, posso simplificar esse 3 aqui com 450, tá? Aqui vai dar 150, né? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 4 vezes 10, né? Elevado a 4, vezes 2, sobre 300, que é igual a pressão no estado B sobre 150. Ok? Então, dividir o de cima por 3, o de baixo por 3, aqui 450 por 3 deu 150. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu posso simplificar esse aqui por 150 e esse aqui por 150, tá? Simplificando esse por 150 dá 1, esse por 150 vai sobrar 2, tá? Esse 2 aqui vai sobrar aqui embaixo. Eu vou cancelar com esse 2 aqui de cima, cancela. Em resumo, a pressão no estado B vai ser 4 vezes 10 a 4, tá? Pascal. Essa aqui é a resposta. Qual a resposta que eu tenho 4 vezes 10 a 4? Letra C. Letra C é 4 vezes 10 a 4. Essa é a resposta. A questão 4 aqui, galera, ela diz o seguinte, olha, o pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-forças por polegada quadrada. Olha só, 21 libras, tá, por polegada quadrada. Então, veja só,
a uma temperatura de 14 graus Celsius. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou-se a 55 graus Celsius. Determine a pressão interna correspondente em libras-força por polegada quadrada, tá? Desprezando a variação de volume do pneu. Então, essa questão aqui, ela já diz que é para a gente desprezar a variação do volume. Então, o volume é constante, né? Então, vamos registrar aqui as informações, ó. A pressão inicial, aqui, é de 21 libras, tá? Força por polegadas quadrada. A temperatura inicial foi de 14 graus Celsius. 14 graus Celsius, tá? Durante o movimento do automóvel, né? A temperatura se elevou. Olha só, a temperatura passou para 55 graus Celsius. A temperatura 2, tá? Vamos colocar aqui, temperatura 2. Determine a pressão interna. Ele quer saber qual é a pressão interna, pressão 2 agora, tá? Em libras, força por polegada quadrada, tá? Desprezando a variação do volume. Então, o volume é constante. Nesse caso aqui, o que eu preciso prestar atenção? Eu preciso prestar atenção que quando trabalhar com gases, a temperatura tem que estar na escala Kelvin, tá? Para converter da escala Celsius para a escala Kelvin, basta eu somar com 273. Então, vou pegar aí 14, somar com 273, e eu vou ter 287 Kelvin. Pego 55, tá? Vou somar com 273, eu vou ter 328 Kelvin. Então, nunca esquecer de converter da escala Celsius para a escala Kelvin sempre. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aplicar aqui a equaçãozinha. A equaçãozinha me dá o quê? Veja, eu tenho que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual a pressão final sobre o volume final sobre a temperatura final. Essa é a equação dos gases, tá? A equação geral dos gases. Mas note que o volume, tá? O volume ele precisa ser desprezado. Então, se o volume vai ser desprezado, a gente cancela ele aqui, ó. Aí utiliza só a pressão e a temperatura. A pressão 1 foi de 21, ó, 21. A temperatura 1 foi de 287. A pressão 2 eu quero saber. E a temperatura 2 foi de 328. Olha só. Agora é só realizar o processo. Eu vou pegar 21, tá? Dividir por 287. 21 dividido por 287. E multiplicar o resultado por 328. Fazendo essa continha, eu vou ter que a pressão 2 vai ser igual a 24, tá? Libras força por polegada quadrada. A resposta vai ser esta daqui, ok? Então, a questão fácil, só uma questão só de multiplicação e divisão. Vamos à última dessa lista de exercícios, a questão 5. Olha só, essa questãozinha aqui, ela diz o seguinte, olha. Um carro-tanque transportou gás cloro para uma estação de tratamento de água. Sabe-se que o volume do tanque que continha o gás cloro era de 30 metros cúbicos. Esse era o volume do tanque. Que a temperatura mantida a 20 graus Celsius para a pressão ser de 2 atm. E que na estação de tratamento de água, esse cloro foi transferido para um reservatório de 50 metros cúbicos, mantido a 293 Kelvin. Ao passar do carro-tanque para o reservatório, o gás sofreu uma transformação, pontinhos, e a pressão do reservatório era, pontinhos. As lacunas são completamente preenchidas, respectivamente, com os dados. Aí temos aqui as informações. Então, vamos fazer o seguinte. Para a gente poder começar a resolver essa questão, a gente precisa anotar as informações, tá? Então, a questão diz assim, ó. Um carro-tanque transportou um gás cloro para uma estação de tratamento
E sabe-se que o volume que continha o gás cloro era de, ó, o volume inicial aqui era de 30 metros cúbicos. Esse era o volume inicial. A uma temperatura, olha só, temperatura inicial de 20 graus Celsius. Aí você diz, professor, tem que converter de graus Celsius para Kelvin. Exatamente. É só somar esse valor mais 273. Aqui eu vou ter o quê? 293 Kelvin. Essa era a temperatura inicial. Tá? A pressão, para a pressão ser de 2, olha só, 2 atm, 2 atmosferas. A pressão ser de 2 atm ou 2 atmosferas. Essa era a situação inicial. Na estação de tratamento de água, o cloro foi transferido para um reservatório de... Olha, o reservatório agora, o volume mudou. O volume agora é de 50 metros cúbicos, mantido a 293 Kelvin. A temperatura 2 é igual a 293 Kelvin. Ao passar do carro-tanque para o reservatório, o gás sofreu uma transformação e a pressão do reservatório, ele quer saber qual é a pressão lá no reservatório e quer saber a transformação. Galera, vamos prestar atenção aqui na temperatura. Ó. Você percebeu que a temperatura ela permaneceu a mesma, era 293 Kelvin e passou para 293 Kelvin, ou seja, não mudou a temperatura. A transformação gasosa em que a temperatura permanece constante, qual é o nome dela? Transformação isotérmica, exatamente, isotérmica, galera. Então, aqui, se a gente for analisar as alternativas, só existe uma alternativa que é isotérmica, é a letra A. Então, eu já sei que a resposta vai ser a letra A. A transformação vai ser isotérmica e a pressão vai ser de 1,2 atm. Mas nós poderemos fazer a continha aqui para verificar essa pressão mesmo. Vamos fazer a continha aqui só para fazer um tira-teima, né? Vamos lá. Então, já que a temperatura é constante, então eu vou ter pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Qual o valor da pressão 1? É de 2. Qual o volume 1? É de 30. A pressão 2 eu quero saber. O volume 2 é de quanto? É de 50. Então, eu vou ter aqui, ó. Pressão 2 vai ser igual. 2 vezes 30 dá 60. O 50 que multiplica passa a dividir. Aí eu vou ter 60 dividido por 50. Corta esse zero com esse, eu vou ter 6 por 5, que vai dar 1,2 atm. Olha só. Então, justamente é isso. A transformação é isotérmica, porque a temperatura permaneceu constante, e a nova pressão é de 1,2. Alternativa A resposta. Beleza? Galera, agora é só praticar mais e mais esse exercício e ficar fera. Beleza? Esse foi o exercício ou os exercícios sobre transformações gasosas.